A pirataria já é o crime mais lucrativo do mundo. Movimenta mais de 500 bilhões de dólares por ano. E com tanto dinheiro em jogo, não é difícil entender por que os piratas estão cada vez mais sofisticados e especializados. Mercadorias como CDs, DVDs e artigos de moda ainda são campeões de falsificação. Mas um novo mercado surge com força. Pirataria de produtos eletrônicos, especificamente de aparelhos que permitem captar e decodificar os mais variados tipos de sinais. Baratinho, entrega a domicílio. Pode levar que é garantido. Você vai ganhar dinheiro, você pega lá pra ele, nós combina o dia, ele vai lá e já instala pra você. Mas e os aparelhos? Não, ele leva, que é o técnico da empresa, pode ficar tranquilo. Com uma câmera oculta, percorremos o Centro de Comércio Popular, especializado em produtos eletrônicos de São Paulo. E encontramos a nova ilusão que está à venda. Decodificador que captura sinais dos satélites, ou do cabo, ou mesmo da internet. Acesso de graça a mais de 200 canais de TV. Tudo pirata. Ilegal. Não é bem pirata, o sinal está aberto, né? Não está. O sinal é codificado. Mas os piratas se especializaram em quebrar os códigos de segurança. Você vai num site, entra lá no site e atualiza o equipamento pelo pendrive. Entendeu? A distribuição de sinais, que depende de uma complexa estrutura de satélites, transmissores, operadores, ao custo de bilhões de dólares, é desviada para uma rede clandestina. Segundo a Interpol, a pirataria é o crime mais lucrativo do mundo hoje. Movimenta 522 bilhões de dólares por ano. E à medida que a tecnologia dos produtos do mercado legal avança, a indústria das cópias se sofistica. Hoje, eles não somente copiam mais os equipamentos, eles desenvolvem equipamentos, comercializam isso e fazem divulgação como se fosse uma grande empresa, uma empresa multinacional com atuação em diversos países, cuja finalidade exclusiva é a proliferação da pirataria. A Delegacia de Crimes Eletrônicos de São Paulo apreendeu um aparelho de roubo de sinais ainda mais requintado. Não se sabe onde ele é fabricado, mas para onde vai o dinheiro da venda, a polícia suspeita. Você tem simplesmente equipamentos que são vendidos em cadeias informais, cujo lucro, no final das contas, vão para organizações criminosas, que empregam isso em diversas outras áreas que podem estar relacionadas a tráfico de armas, a narcotráfico, a diversos outros segmentos criminosos que somente vão contra os interesses da sociedade. E para falar um pouco mais sobre a pirataria e suas consequências na economia, o Jornal das 10 recebe o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o economista André Franco Montoro Filho, que também quase não chegou aqui no estúdio. André, boa noite. Boa noite, Carlos Alberto. Bom, a coisa está ficando cada vez mais sofisticada e mais claro, porque antes a pirataria de um CD. Agora... Uma coisa simples, digamos assim. E agora estão roubando os sinais. Olha, primeira coisa, eu não gosto muito de falar pirataria. Porque pirataria dá um pouco a ideia de uma coisa romântica, uma ideia um pouco de Robin Hood. Piratas do Caribe. Eu prefiro chamar de comércio ilegal. São ilegalidades cometidas que acabam prejudicando toda a sociedade. Como foi o delegado Mariano acabou de falar, tá certo? Essas são redes poderosíssimas, redes criminosas que têm amplitude mundial. E de forma que se considera realmente um dos grandes crimes do século pela sua rentabilidade. E não adianta só, ao meu modo de ver, fazer campanhas ou exigir ações da Polícia Federal, Polícia na Fronteira. É claro que isso é necessário, é fundamental. Mas eu acho que é importante conscientizar o consumidor. Não basta só atacar a oferta que vem dessas organizações criminais. É preciso também reduzir a demanda. Fazer com que o consumidor tome consciência do prejuízo social que ele está causando. Não é só, às vezes, o prejuízo, às vezes a pessoa fala, eu vou comprar esse DVD, a Madonna já é rica demais, por que eu vou dar dinheiro para a Madonna? Ou o software, por que eu dar dinheiro para o Bill Gates? Já são ricos demais, ou para o governo que vai roubar. Eu acho que, apesar dessas coisas serem equivocadas, na verdade é muito mais do que isso. O prejuízo é muito maior, porque o funcionamento da economia depende
de regras estáveis, depende de segurança jurídica, depende de confiança. O desenvolvimento, o funcionamento de uma economia de mercado depende de que as coisas funcionem de uma forma correta. Mas deixa eu lhe colocar uma questão. Esse é um argumento, por exemplo, parecido com aquela questão da droga, né? Você combate a oferta da droga, vai ter que combater a demanda. Tem a demanda que continua alimentando. E que é uma coisa complicada, combater a demanda. Por exemplo, no caso aqui que você citou, o que os consumidores de produtos ilegais dizem é o seguinte, é o problema do preço. É que o legal é muito caro. Existe primeiro uma questão tributária que faz com que o ilegal fique mais barato. Como derrubar o preço? E segunda coisa, a tecnologia de reprodução se desenvolveu de tal forma que fica muito barato. Por exemplo, um CD, reproduzir é muito fácil. Produzir, aí você vai ter um problema, você vai ter que alugar um estúdio, pagar os artistas, o cantor e toda uma série de despesas. E a reprodução é muito rápida e muito boa. No passado, quando se copiava aqueles antigos fitas, perdia a qualidade rapidamente. Com esses modernos equipamentos, você reproduz muito rapidamente. Então, realmente reproduz bastante de uma forma barata. Então, existe realmente um problema sério que precisa ser resolvido. Eu acredito, e muitos pensadores, muitos especialistas estão pensando nisso, inclusive o diretor da faculdade da GVRI, o professor Joaquim Falcão, que é preciso criar novos modelos de negócio que procurem enfrentar essa situação, que realmente o diferencial de preço acaba sendo muito grande. Mas não é só lucros excessivos de quem produz, é que existem custos elevados que não são feitos pelos piratas, tá? As cópias ilegais não têm esses custos e acaba dando uma vantagem competitiva indevida muito elevada. Bom, André, é o seguinte, boa noite. O problema não está não está apenas para onde vai esse dinheiro, seja aí para o rede de traficantes e tal, né? Está também na ilegalidade que existe na manufatura, digamos, desses bens pirateados, digamos. Porque daí você vê, seguramente tem trabalho infantil, trabalho escravo e outras ilegalidades trabalhistas aí com pessoas mal pagas, né, no submundo aí por baixo, que nós precisamos ver como resolver isso. Eu gostaria de saber o que essa entidade que você preside pode fazer para combater. Olha, eu gostaria de até adicionar um efeito que eu chamaria um efeito macroeconômico, porque esse ambiente de pirataria, de ilegalidade, de sonegação, de informalidade, acaba estimulando comportamentos oportunistas, especuladores e pessoas que procuram ganhar dinheiro não através de investimentos produtivos, de inovações tecnológicas, de melhorias de gestão, mas simplesmente usando essas brechas para ganhar dinheiro. Isso é péssimo para o desenvolvimento econômico, que é o efeito macroeconômico, viu, Sademé, que eu havia comentado, que acaba sendo prejudicial a todos. Agora, o combate a isso deve ser feito, como eu estava colocando, de duas etapas, de duas formas. Primeiro, combatendo a oferta. Eu acho que órgãos governamentais, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária, as alfândegas têm um papel importante, mas é importante também conscientizar o trabalhador, o consumidor, dos malefícios dessas atividades e, ao mesmo tempo, procurar estabelecer, ajudar organizações e iniciativas que procurem encontrar formas que minimizem as vantagens desses produtos ilegais. Agora, para todos os efeitos, estamos enxugando o gelo ou efetivamente percebe-se algum resultado, algum avanço por conta das campanhas que se intensificaram nos últimos anos e a ação das polícias, não só federal, mas as polícias estaduais e até as guardas municipais? Houve avanço? Olha, eu acho que houve avanços. O Ministério da Justiça tem alguns dados. O Brasil, a questão de 6, 7 anos atrás, estava próximo de entrar numa lista negra dos países que não combatiam a pirataria e hoje há um reconhecimento mundial desse combate. Basta ler os jornais e ouvir os rádios que se vê diariamente casos de contrabando, de apreensão de mercadorias ilegais. Então, está havendo isso. E do lado também, eu acredito, da demanda, da conscientização dos consumidores, eu acredito que está
se iniciando um processo de se tomar mais consciência desses problemas. E o que eu fico bastante animado é que, especialmente as crianças, não vou dizer nem jovens, eu acho que até as crianças de idade passam a ter um comportamento hostil a essa pirataria, que eu acho que é muito bom, a educação que começa a se dar de forma que ao menos as novas gerações, eu acho que a gente poderá esperar melhores comportamentos do que nós estamos tendo hoje. Quer dizer, eu acho que nós estamos no caminho adequado de melhora. André Franco Montoro Filho, presidente do Instituto de Ética Concorrencial, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 10. Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse assunto tão importante para a economia e para a sociedade.